Olá pessoal, eu sou o Vitor Menezes, do Tec Concursos, e hoje eu queria falar sobre uma questão de prova que apareceu aqui para a gente, bastante interessante. Só que antes de adentrarmos de fato na questão, eu queria dar um contexto, né? um exemplo para que você possa compreender melhor. Então, suponha que eu vá ao supermercado, né? E isso de fato acontece toda semana lá em casa, quem faz as compras sou eu. Só que quem faz a lista é minha esposa. Então, toda semana eu vou ao mercado com a lista que ela fez. Se for uma lista grande, eu escrevo, né, num papel ou no celular. Se for uma lista pequena, eu tento decorar. Então, suponha que a compra de hoje seja pequena, ela me pede algumas frutas, laranja, morango, limão. E então eu decoro essa lista, né, laranja, morango e limão. E vou até o supermercado. Nesse meu trajeto, né, de casa até o supermercado, o que ficou na minha cabeça não foi a imagem de uma laranja. Eu não fico pensando na cor da laranja, no formato, no cheiro, no gosto da laranja. Eu não fico processando imagens de uma laranja. Por quê? Porque processar imagens é muito mais trabalhoso, é muito difícil, né? Gasta muita energia. O que eu memorizo? Eu memorizo apenas a palavra. As palavras, elas são instrumentos mais fáceis, maleáveis, mais leves da gente processar. Então, o que eu decoro são as palavras, laranja, morango e limão. As palavras. Quando eu chegar no supermercado, na seção de hortifruti, automaticamente, sem perceber, o meu cérebro fará a conversão. Ele sairá da palavra laranja, ele vai pensar assim, qual era mesmo a primeira fruta? A laranja. Ele automaticamente converterá a palavra laranja na imagem da fruta correspondente. É uma conversão automática. E aí, eu então vou procurar entre as bancas que estão ali no supermercado, né, as prateleiras, as bancas, eu vou procurar pela fruta cuja imagem bate com a da laranja que está na minha cabeça. Não é uma correspondência exata, mas, enfim, né, que corresponde. Então, eu estou procurando, quando eu vou procurar, eu procuro pela coisa laranja, eu não procuro pela palavra laranja. Eu não saio lendo etiqueta por etiqueta, plaquinha por plaquinha do supermercado até achar laranja. Isso tornaria a compra muito lenta. Então, o meu decoreba, a minha memorização da lista, ela foi útil, por quê? Porque na hora em que eu precisei da lista decorada, eu consegui voltar das palavras para as coisas que as palavras representam. Diferentemente, quando minha esposa me pede para comprar chá para mim é um problema, porque eu não sei o que é aquele monte de chá, camomila, erva doce, capim-cidreira, erva cidreira, eu não tenho a menor ideia do que é isso. Para mim é um monte de matinho e um monte de pozinho. Eu não sei se capim-cidreira e erva cidreira são sinônimos ou não, eu não sei. Para mim, todos esses termos são palavras vazias. Então, quando eu vou comprar chá, eu não tenho como fazer a conversão, porque para mim são todas palavras vazias. Então, eu preciso ir prateleira por prateleira, olhando rótulo e etiqueta, até achar um nome que bate com o nome que está na minha lista, senão nada feito. Se o nome mudar um pouquinho, eu não vou saber se é a mesma coisa, vou precisar pedir ajuda para um vendedor. Eu fico refém de palavras que para mim não significam nada. Tá? Entendido, então, o contexto, vamos para a questão de prova. É uma questão inédita que a nossa equipe de professores elaborou. A questão era o seguinte: julgue o item abaixo com base no Decreto 6.049/2007, Regulamento Penitenciário Federal, que diz o seguinte: para fins deste regulamento, entende-se como procedimento de apuração de faltas disciplinares a sequência de fatos. Esse grifo aqui foi eu que fiz, tá? Na questão original não tem grifo. Adotados para apurar determinado ato. Então, é isso. Um procedimento é uma sequência de fato para apurar um ato. E o item está errado, porque as palavras estão na ordem inversa. O certo seria, procedimento é um conjunto de atos para apurar um fato. Isso seria o correto.
Então, a resolução da questão seria essa daqui, né? O artigo 59 do decreto fala que, para fins deste regulamento, entende-se como procedimento a sequência de ato para apurar determinado fato. A ordem está invertida. Portanto, o item está errado. E aí, no fórum dessa questão, o pessoal começou a reclamar, né? Tanto por fórum quanto por e-mail. Então, a reclamação foi a seguinte: kkkk, de cair da bunda da cadeira, essa inversão. Examinador sem criatividade. Nessas questões de autoria própria, dos sites de questões e cursinhos, os caras pesam demais a mão nas pegadinhas. Sinceramente, nem sei se é vantagem estudar por elas, você acaba ficando paranoico, achando que tudo tem pegadinha. O trabalho que foi feito nessas questões é desprezível e preguiçoso. Vocês acham que trocando uma palavra da assertiva para torná-la errada, estarão contribuindo para o conhecimento de alguém? Então, as reclamações são no sentido de que a questão cobrou um decoreba inútil, um decoreba que não agrega conhecimento algum. Como se questões decoreba não fossem úteis. A questão recebeu elogios também, tá? No fórum tem elogios também à questão. Mas eu estou trazendo aqui só as críticas. E se a questão fosse, imagina uma outra questão, uma questão perguntando assim: a alíquota da operação de ICMS X, Y ou Z é de 7%. Imagina uma outra questão desse tipo. Ninguém reclamaria dessa questão. Por quê? Porque fica muito evidente qual é o ponto que está sendo cobrado, é se o candidato decorou aquela alíquota. Ninguém reclamaria dessa questão sobre uma alíquota ser de 7%, de 10%, de 15%, ninguém reclamaria, porque fica muito clara a regra do jogo. Ele quer saber se eu decorei essa alíquota. E ninguém reclamaria porque o candidato sabe que isso despenca em prova. O que mais tem em prova é questão decoreba. O que mais cai em prova é questão decoreba. É muito útil treinar questão decoreba porque é isso que vai cair na prova. Então, o problema, se a gente for analisar profundamente a crítica que foi feita aqui, o problema não é com o fato da questão ser decoreba. O problema é com o fato de a questão ter cobrado um aspecto ao qual o candidato não se atentou. A questão derrubou o candidato cobrando um negócio que ele não prestou atenção. E aí ele fica bravo e se irrita contra o enunciado, apontando o decoreba inútil. Né? Então, esse foi o que aconteceu. E por que isso fica bem claro? Porque essa questão não é decoreba. Essa questão não é decoreba de modo algum. Essa questão você consegue resolver sem abrir o decreto. Sem nunca ter lido o decreto, você resolveria essa questão. Alguém só interpreta essa questão como decoreba se esse aluno estiver tratando com palavras vazias, da mesma forma como eu faço com o chá de capim-cidreira. É só se você se limitar a decorar palavras vazias que essa questão vira decoreba. Porque basta você pensar um pouco. O que é um fato? Um fato é qualquer coisa que aconteça na vida, né? Qualquer evento. O Vitor coçou a cabeça é um fato. O Vitor foi exonerado do órgão é um fato. Choveu é um fato. O Vitor morreu é um fato. Tudo isso é fato, são coisas que acontecem. Mas existem alguns tipos específicos de fato. Isso que eu estou falando a gente aprende lá em direito civil, tá? Ato jurídico, fato jurídico, tá bom? Existem alguns tipos de fato que decorrem de uma vontade deliberada, de uma vontade humana. Então, por exemplo, o Vitor foi exonerado, isso é um fato e também é um ato, né? O chefe do órgão quis assinar ali o termo de exoneração. Então, houve uma vontade deliberada. E se foi uma exoneração a pedido, o Vitor quis entrar com o pedido de exoneração. O Vitor morreu. Bom, depende. Se ele morreu de infarto, isso é só um fato. Ele não quis morrer de infarto. Não houve uma vontade deliberada. Mas se ele morreu
assassinado, isso é um ato. Houve uma vontade deliberada no caso do homicida. Então, existem alguns fatos que são, além de fatos, são atos. Tem uma vontade deliberada ali de praticá-los, uma vontade humana. E alguns desses atos têm impacto no mundo jurídico. São atos jurídicos. Então, o Vitor coçou a cabeça, é ato. Ele quis coçar a cabeça, mas isso no mundo jurídico é irrelevante. Isso não é um ato jurídico. Mas o Vitor foi assassinado, isso é um ato e ato jurídico, né, que é punível com pena, né, penalidade de prisão. Gera efeito jurídico, gera a prisão do homicida, gera a pensão para a esposa do Vitor e assim por diante. Então, fato é qualquer negócio que aconteça e ato é um tipo de fato onde há vontade humana deliberada. Alguns desses fatos e desses atos terão impacto no mundo jurídico. Aí a gente tem os fatos jurídicos e os atos jurídicos. Então, tendo esses conceitos de ato e fato, você sabendo ao que essas palavras correspondem, você sabendo voltar da palavra laranja para a fruta laranja, fica muito evidente que o enunciado da questão não faz sentido. Se você tem lá uma penitenciária, ocorreu um preso morreu lá dentro. Você vai apurar aquilo, você vai instaurar um procedimento administrativo, como é que ele chamou aqui? Procedimento de apuração de falta disciplinar, um procedimento administrativo. Você vai apurar algo que ocorreu. Antes de você apurar, você só sabe que aquilo é um fato, ocorreu algo, um preso morreu. Você ainda não sabe se foi um homicídio, portanto, um ato, se foi um infarto, se foi uma morte natural, você não sabe. O que você vai apurar é sempre um fato. E como você irá apurar este fato? Com uma série de atos administrativos dependentes da vontade humana. Então, a autoridade lá da penitenciária instaura um procedimento, ele quis instaurar, isso é um ato. No passo seguinte, ele designa 2 servidores e faz uma portaria para designar esses servidores, delimitando o escopo e o prazo que eles têm. E esses servidores eles vão ouvir pessoas em audiência. Então, tudo isso é vontade humana, são vários atos administrativos. Então, o procedimento como um todo é um conjunto de atos, todos eles dependem da vontade. E você está apurando o quê? Um fato. Se você inverter a ordem, você já está pressupondo que aquilo que você está apurando foi um ato, algo com a vontade humana já estabelecida, você está pressupondo que aquilo foi um homicídio, antes de você ter apurado. Portanto, o mero significado das palavras fato e ato só nos permite uma ordem que faz sentido, uma sequência de atos para apurar um fato. Você trocar a ordem não faz sentido. Então, qual que é a mensagem deste vídeo aqui? No nosso estudo para concurso, a gente precisa decorar? Precisa, isso é frequente, isso é o dia a dia do concurseiro, é decorar coisas. Mas cuidado com esse decoreba. Se esse decoreba ficar preso a palavras vazias, qualquer questão te derruba. O decoreba ele é frutífero se no momento em que você precisar converter as coisas para aquilo que elas são, sair da palavra e voltar às coisas mesmas, você conseguir. Aí o decoreba foi bem útil, tá? Eu vou encerrar com uma citação de um livro do Jules Payot, que se chama Educação da Vontade. Desculpa a garganta, tá? As palavras são signos breves, cômodos, que substituem para o pensamento as coisas mesmas, sempre complexas, sempre densas, que obrigam a um esforço de pensamento tanto maior quanto mais numerosos forem os detalhes. Assim, os espíritos medíocres pensam com palavras, coisas abstratas, mortas, de maneira que a sua repercussão na vida interior é nula. Aliás, quem não vê que as palavras sucedem-se com extrema rapidez e que dessa multidão de imagens que tendem a nascer, evocadas por elas, nenhuma torna-se clara? O resultado dessas evocações superficiais para o espírito é uma fadiga estéril, uma espécie de atordoamento produzido por essa abundância de imagens abortadas. O que é a imagem abortada? É a palavra vazia. O remédio para esse mal é ver claramente, é ver em detalhe. Aqui a palavra espíritos medíocres pode soar, esse livro é antigo, né? Pode soar grosseiro, né? Na nossa época de sensibilidade aflorada, né?
Mas ele não tá ofendendo ninguém, é como se fosse uma motivação, né? Vamos sair da nossa mediocridade, que todos temos tendência a sermos medíocres, todos temos a nossa cota de palavras vazias, eu tenho as minhas, e são várias. O autor tem as deles, e o autor tem as dele, e ele fala delas como exemplo. Então, ele se põe também como uma pessoa que tenta sair da mediocridade, né? Então, é mais um chamado para a gente tentar fugir da nossa tendência natural a descer para a lama, né? Do que uma ofensa ao leitor, tá? Feita esse parêntese, encerro, então, aqui este vídeo com a seguinte mensagem. Se precisar decorar, decore. Se precisar memorizar, memorize. Use mnemônicos, mas nunca à custa de tratar com palavras vazias. Sempre busque entender o que significam as palavras que estão sendo decoradas. Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!